Eu ainda vou falar sobre a questão da eleição para o Senado sexta e sábado. Acho que foram duas sessões históricas mesmo, não usando sem o devido rigor essa expressão, foi histórico. Claro que aconteceram fatos lamentáveis, que são produtos do velho regime ainda, que ainda não morreu. A velha política ainda sobrevive, claro que muito enfraquecida em relação ao que teve até tempos recentes. É o final da nova e um processo de construção de uma nova política plural, etc. É relativamente de médio prazo, né? Não se faz da noite para o dia, né? Não vamos imaginar que nós teríamos um Senado, estamos na Roma Antiga. Não, nós não estamos na Roma Antiga, na época da República, né? Não temos nenhum Cícero lá, nós estamos no Brasil. E esse processo de transição, as duas sessões de sexta e sábado demonstraram isso de forma inequívoca. De um lado, claro que teve momentos tristes, de xingamentos, agressões, roubo de documento público. A senadora Cátia Abreu furtou o documento. Foi o único caso na história do Senado, desde 1826, que um senador furtou um documento público e, pior, ao vivo, todo mundo acompanhando aquilo, tal. Seria caso em país que tivesse instituições consolidadas, e nós não temos até o momento, de cassação. Não tem nem conversa, não ocorre em lugar algum no mundo. Foi uma palhaçada patrocinada por essa senadora. As agressões feitas por Renan Calheiros na sexta-feira, os xingamentos dirigidos a Tasso Gereissati. Então, realmente isso foi o lado negativo. Mas tem um lado positivo que se sobrepõe na própria sessão de sexta-feira ao lado negativo, que foi a ação dos senadores recém-eleitos. Eles foram fundamentais e antigamente na política, e que foram de uma firmeza, de uma clareza, de um compromisso com os novos tempos. Não se assustaram com a pressão da tropa de soccer do cangaceiro Renan Calheiros, né? Apresentaram argumentos, isso que é importante, né? Vários senadores foram explicar a questão jurídica e com muita propriedade. Eu cito um deles, Rodrigo Pacheco, que certamente será um dos mais importantes senadores dessa legislatura, pela tranquilidade, pela clareza, pelo conhecimento da Constituição, deu verdadeiras aulas e sendo provocado a todo momento pelo cangaceiro, pelo criminoso Renan Calheiros, tal. Então esses senadores refletindo, né? E foi muito claro naquela sessão de sexta-feira, e que até então o terceiro suplente na mesa, Davi Alcolumbre, conseguiu manter a sessão até o final, durante cerca de 10 horas, né? Aguentando toda aquela pressão e garantindo que no sábado tivesse a vitória que ocorreu, que foi produto da resistência, especialmente dos senadores eleitos em outubro do ano passado. Aí tivemos uma sessão um pouco mais calma, mas não tanto, porque nesse processo de transição é natural que fatos lamentáveis como aqueles ocorram, até a Câmara Alta, será uma discussão, uma Câmara revisora de fato, poderá ter grandes discussões sobre o Brasil, mas é um processo de transição. E o que aconteceu no sábado, apesar da tentativa de fraude, houve uma fraude lá, né? Patrocinada por um inepto que devia ser incapacitado, não pode exercer, tem de ser interditado José Maranhão. Ele não tem condições de ser José Maranhão, porque a minha questão não é analisar as questões, muitas vezes se pensa a questão política, estrutural, tal, mas vamos descer e chegar no eleitor. Quem é que sufraga o nome do incapaz? Eu fico pensando, quem é que sufraga o nome de Renan Calheiros, sabendo que ele é ladrão? E a pessoa vai lá e coloca na urna eletrônica, digita o número de um ladrão. Quer dizer, o eleitor é igual ao ladrão? O eleitor é incapaz igual José Maranhão? Então você fica pensando, quer dizer, ainda que eleitor nós temos no Brasil? Produto do voto coronelístico. Porque grande parte do lixo do Congresso Nacional é produto dos estados, ainda em que há o poder coronelístico, em que o eleitor não é livre. Porque nas 27 unidades da federação, não vamos imaginar que em todo lugar há liberdade. Tem a maior parte das unidades da federação não há liberdade de imprensa, de fato. Os jornalistas são perseguidos, é impossível ter uma informação livre. E o cidadão, consequentemente, dominado por essas oligarquias nefastas, não tem a liberdade de escolha. Então nós estamos nesse processo de transição. Renan é produto disso, do lixo histórico, que está sendo jogado pelo eleitor paulatinamente, e pela pressão da sociedade civil. E a sessão de sábado, com todo o rolo que aconteceu, teve muitas coisas até engraçadas, teve até cantoria, teve senador que cantou, gente, com consulta dos seus eleitores ou supostos eleitores, mas tudo bem, teve de tudo. O que foi interessante foi, no final, derrota de Renan. E aí nós insistimos na sexta e sábado, era a derrota do PT. A derrota do Renan era a derrota do PT. A derrota do Renan era a sobrevivência da Lava Jato. Renan, como nós até comentamos na sexta e sábado, derrota do Renan e do PT é sempre uma vitória do Brasil.